para mim é uma honra muito grande estar aqui na minha igreja, falando para famílias. E quando eu tive a oportunidade de conversar com o meu pastor, de estar à frente do Ministério de Família, foi porque Deus nos tocou. Nós já viemos trabalhando com família de outros momentos, em outra igreja, e de tudo a gente faz um pouco. Então, quando o Senhor toca no nosso coração, nós precisamos obedecer, que nós possamos fazer desse ministério um canal do fluir do Senhor para as nossas vidas e para cada família, para cada lar que aqui congrega. Tá bom? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em João 2. Nós vamos passear um pouquinho. Eu espero que o tempo não trabalhe contra mim, porque eu tenho alguns textos para a gente estar pesquisando e falando, tirando algumas lições para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os filhos, Que muitas vezes nós falamos para os pais, mas esquecemos de falar para os filhos. E também nós vamos ter aqui uma oportunidade para estar falando para os filhos. João 2 nos relata a história do primeiro milagre de Jesus, onde, num casamento, o Senhor agiu e entrou sobremaneira e fez um milagre maravilhoso, algo mais perfeito do que antes. E eu creio que hoje, para a sua vida, Deus tem algo melhor do que já foi, tudo que você já viveu, já experimentou. Amém? Você está com esse desejo de buscar algo de Deus, da parte de Deus, porque Deus tem para dar. Deus é um Deus tremendo, de tudo que nós já experimentamos, de tudo que nós já vivemos, Deus tem muito mais. A palavra de Deus nos diz que clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, que você possa buscar e hoje seja um momento de você estar aprendendo um pouco mais do que Deus tem para a sua vida. João 2, de 1 a 11, diz assim a palavra de Deus: as bodas em Caná, a água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes, que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Abaixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai amado, bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Nós buscamos a tua face, Senhor, nessa noite, onde, ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Já ouvimos a tua voz, já te prestamos culto, onde nós falamos palavras lindas para ti. Ó Deus, eu creio que o Senhor está aqui neste lugar, recebendo o nosso louvor, o nosso culto. E neste momento, Senhor, nós queremos agora ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações. Torna a nossa mente cativa ao Senhor, para tudo que o Senhor tem para nós, que nós possamos desfrutar das tuas palavras nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém.
Bom, aqui nós vemos essa história, linda história de um casamento onde Jesus foi o convidado. Nós vemos aqui que Jesus já estava na festa quando 3 dias se passaram e ali faltou o vinho. E nós sabemos que o vinho, quando faltava numa festa daquele tempo, era dado como um sinal de desgraça para aquela família. E como nós sabemos que as famílias, os casamentos antigamente eram muitos dias de festa, então eles estavam no meio ainda da festa, porque durava uma semana, era 7 dias uma festa de casamento. Imagina se fosse hoje. É complicado, né, pastor? Imagina, alimentar 7 dias, um monte de convidado. Ainda bem que isso não é cultura nossa aqui, né? Porque senão a gente ia ter que trabalhar muito. Quem está com os filhos aí preparando para casar, a gente já está coçando a cabeça. Então, queridos, naquele tempo, era um tempo de uma cultura onde estava ali 7 dias ainda de festa, mas no 3º dia faltou o vinho. E eu não quero me prender muito no vinho, né? O vinho era alegria, era o símbolo de prosperidade, era o símbolo de status daquela nova família que estava se formando, tanto que eles tinham um bom vinho para dar logo no começo da festa, onde todos os convidados pudessem ali desfrutar de uma boa festa, de uma boa comida e principalmente de um bom vinho. E quando o vinho que representa, né, a alegria, e eu quero trazer para a família o que o vinho representa, muitas vezes nós já temos experimentado, já estamos no meio do nosso casamento e estamos experimentando já a falta do vinho, que é a alegria, a cumplicidade. Às vezes o diálogo já acabou no meio da família, entre o marido e a esposa, entre os filhos. Nós vemos muitas dificuldades de encontrar uma comunicação com os nossos filhos, adolescentes, enquanto tão pequenininho, tão fácil, né? Os meus já estão aí com 16 e 20, né? Eu errei da outra vez, desculpa. O tempo passa tão rápido. E quando a gente vê, né, pequenininho, a gente fala, eles obedecem. Às vezes não, mas às vezes obedecem. E quando está maiorzinho, fica mais difícil de obedecer. Mas quando nós cumprimos, né, com a presença de Deus, um propósito de Deus, de colocar Jesus como nosso convidado, não deixar que falte o vinho para chamar Jesus. Muitas vezes nós deixamos o vinho acabar para depois chamar Jesus para vir socorrer. Mas eu quero dizer que Jesus, neste evento aqui, ele já estava como convidado. Então eu quero convidar você a convidar Jesus novamente para estar, se ele não está. E se ele está presente, compartilha com ele as suas dificuldades de relacionamento, de diálogo, né? São tantas coisas que vêm no nosso relacionamento entre família. São situações talvez de traições, coisas que a gente não gostaria de viver e que as pessoas, né, nos fazem sofrer, e nós precisamos tomar cuidado para que esse vinho não acabe por completo, para que a gente corra para Jesus pedindo, por favor, me ajuda porque o vinho acabou. Então, que hoje você possa retomar seu relacionamento com seus filhos. Começa conversando, começa perguntando como foi o dia e como isso faz toda a diferença. Muitas vezes nós estudamos aqui na semana passada, né, a dificuldade que os filhos têm de se abrir para os pais, porque os pais, a vida é tão corrida que eles não param para ouvir os seus filhos. E aí os filhos, não achando no lar a comunicação, o diálogo, eles procuram onde dão a comunicação para eles, onde dialogam com eles. E muitas vezes não são bons amigos que se aproximam. Então nós precisamos tomar, né, esse cuidado de estar com os nossos filhos dialogando. Eu não sei se vocês da igreja, né, os membros da igreja que estão no grupo do WhatsApp, estão observando que eu tenho colocado umas mensagens.
E essas mensagens são profundas, são atividades que a gente está trabalhando, a questão de comunicação, de diálogo com os pais, de orar, de perguntar como foi o seu dia. Isso tão importante. Às vezes a gente sabe o que é para fazer, mas a gente não faz, deixa passar batido. E isso tem destruído as nossas famílias, tem destruído o nosso lar, a nossa casa. Então, eu convido você para olhar o nosso grupo do WhatsApp para você estar participando. São 30 dias de oração, o mês de maio inteiro. Hoje é dia 11? 12. Hoje é dia 12. Já está lá também o dia de hoje. Então, que você possa fazer um exercício com a sua família. Tá bom? Não precisa ir para o terapeuta pagar caro, não. Pode usufruir dessa atividade, dessa tarefa aí que tem sido abençoadora para as nossas vidas. Amém? Então, eu gostaria de estar falando com vocês, não me prendendo no vinho, nas tristezas, na falta que há no nosso lar, que muitas vezes a gente é afligido, mas eu queria parar com vocês e pensar que tudo onde Jesus está pode ser transformado. Amém? Aonde Jesus está, o caos que pode estar a sua família, o caos que pode estar o seu relacionamento, o caos que pode estar na sua vida particular, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Às vezes nós vemos famílias que brigam tanto e que quando se junta, não se junta para rir, mas sim para brigar e chorar e reclamar. Então, nós, como Jesus está no nosso meio, na nossa família, nós precisamos entender que aonde Jesus está, tudo pode ser transformado, amém? Orando com o nosso joelho no chão, muitas vezes nós paramos para orar, e às vezes a gente está tão cansado que a gente não para orar, mas a gente precisa parar. Pai, mãe, para orar. Ora pelos seus filhos. Nós fizemos 50 dias de oração do Ministério Débora. Que bênção que foi. Quando nós oramos, cada dia que a gente orava por um motivo. Orava pelos amigos da faculdade dos nossos filhos. Orava pelo emprego, pela profissão. Né? Foram tantos motivos. Cada dia era um motivo. E foi tão bom, gente. Nós vamos fazer de novo, tá, pastor? Nós vamos colocar de novo Débora de joelho, para estar orando, pais e mães, orando pelos seus filhos. E nós colhemos vitórias desses dias. E sabendo que Deus ouve as nossas orações, e eu quero convidar você para ter essa intimidade com Deus pelas madrugadas. Essa semana eu estava orando e no meio da noite, né, no silêncio da noite, não tem quando o celular dá aquele apito de aviso que chegou uma mensagem? E estava eu orando, né, falando com o Senhor. Eu senti a presença dele no meu quarto, meu marido estava dormindo. E eu senti a presença de Deus tão forte, tão linda e gostosa naquele momento, que eu fiz uma pergunta ousada para o Senhor. E eu perguntei assim, rápido, Senhor, o que o Senhor está fazendo agora? Quando eu mal terminei de falar a palavra agora, o celular tocou esse assovio no meio do silêncio e eu dei aquela tremida de alto a baixo, né? Você imagina, né? Você está orando no escuro e de repente, quando você faz uma pergunta dessa, foi um recado da Oi, mas precisava ser às 3h45 da madrugada. Foi Deus, não foi? Foi Deus que falou, eu estou aqui. Eu estou aqui falando com você, eu estou te achando linda. Não tem quando a menina passa toda linda, né? E ouve aquele assovio, fio. Foi esse assovio, gente. E eu fiquei assim, na hora, me deu aquela tremedeira. Jesus, o Senhor está aqui mesmo. E o Senhor está assoviando para mim. E eu fiquei tão feliz. E eu convido você para ter essa intimidade com o Senhor, porque o Senhor está ouvindo as nossas orações. Pai e mãe, Deus está ouvindo as nossas orações. Filhos, Deus ouve as nossas orações. Amém? Então eu convido você para fazer esse teste. Você não se surpreenda não treme não. É Jesus falando com você mesmo. Quando não é um celular, é uma vassoura que cai. Já experimentou isso?
De repente, do nada, você está cantando, está adorando ao Senhor, a casa não tem ninguém, mas de repente, lá na cozinha, lá na área, uma vassoura cai. Gente, como é que pode isso? É Jesus na tua casa. Não precisa repreender não, porque quando você adora ao Senhor, você cria um ambiente de glória para Ele agir, para Ele entrar e fazer o que Ele quiser. Então dê liberdade para o Senhor entrar na sua casa, verdadeiramente, não só de boca. E aí, no tempo certo, eu vejo aqui Maria, uma mãe ansiosa. Quem é que é ansiosa aqui? Ninguém, né? Em terras bem distantes existiam mães ansiosas e que falava para o filho assim: olha só, acabou o vinho, você não vai fazer nada não? Não é assim que às vezes a gente faz? O filho está lá no celular, quieto, toda vida. Vamos embora, meu filho, você não vai fazer nada não, levanta aí, está na hora. Essa é a mãe ansiosa lá em terra distante, aqui não tem não. E aí a gente vê que Deus tem o momento certo para agir na nossa vida. Jesus tem o tempo certo para falar, para fazer, para acontecer um milagre na sua vida. Mas precisa a mãe estar o quê? Ligada. A mãe não estava ligada? A mãe estava observando. Muitas vezes nós, como pais, não observamos as coisas que estão acontecendo ao redor dos filhos, ao redor da nossa casa. O perigo vem se aproximando, o perigo vem chegando e vem, passinho leve. Mas a mãe precisa estar ligada, o pai precisa estar ligado, porque quando o perigo chega, ele não chega para brincar, ele chega para arrazoar tudo. É como aquele vento que passa. Semana passada nós experimentamos o vento. Semana passada não, já tem... Foi semana passada? Retrasada. Um vento que todo mundo ficou apavorado aqui, né? Essas placas se levantavam, inclusive uma até caiu aqui em cima e a gente ficou meio assustado com o negócio. Eu nunca vi aquilo não. Mas quando o inimigo vem nas nossas vidas, ele vem para arrazoar com tudo. Teve casa que quando chegou em casa estava tudo virado, não foi? Estava tudo virado, porque as portas estavam abertas, as janelas estavam abertas, porque nós não podemos deixar nossas casas abertas para o inimigo entrar. Nós precisamos estar vigilantes. Feche as portas e não permita que o vento entre para fazer bagunça na tua casa, amém? E ali naquela mãe, quando ela falou isso, Jesus disse: no tempo certo eu vou fazer. Muitas vezes na nossa vida nós pulamos etapas, e agora eu quero falar para os filhos. Você que é filho, que está se preparando para casar, eu estou com os 2 namorando. Jesus, querido, toma conta. E aí a gente tem aqueles conselhos de mãe, aqueles conselhos que senta aqui, meu filho, vamos conversar. Olha só, presta atenção, não faz assim, não faz assado, né? Para a gente não pular as etapas da nossa vida, para nós estarmos no centro, no propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é um casamento. É um casamento onde o homem e a mulher deixa o pai, deixa a sua mãe, vai viver com a sua família, vai fazer a sua família. Então, esses conselhos de pai e mãe que nós damos, muitas vezes os filhos não ouvem. E aí vão pulando as etapas, não namora, já casa, já mora junto. E eu quero falar que o propósito de Deus para a família é se guardarem. O propósito de Deus na família é para estarem esperando o momento certo. Não pule etapas da sua vida, para que você esteja desfrutando do melhor de Deus. Aquele que obedece tem os melhores frutos para colher. Mas aqueles que fogem um pouquinho, dá uma puladinha de cerca, e aí vai colher os frutos daquela puladinha de cerca. Deus abençoa? Abençoa. Casa. Mas o que deveria ser de melhor, pulou as etapas. Então eu te convido para não pular as etapas. Faça tudo certinho, espera. A gente fica de olho, né? Mas tem que se policiar. Não pode experimentar momentos sozinhos, muitos momentos sozinhos. Quem está namorando, a gente namorou, a gente é jovem, né? Sabe que é uma briga de hormônio, né? A juventude, adolescente, fica mesmo, é difícil. Mas nós temos exemplos maravilhosos. Nós temos os exemplos de José,
que mesmo tomando conta da casa inteira de Potifar, ele pôde experimentar ali uma sedução, ele pôde experimentar ali uma tentação. A mulher não devia ser feia, devia ser muito bonita, e ele ali tomando conta de tudo do seu senhor. O senhor não estava em casa, ele poderia ceder, de repente ninguém ia saber, mas ele fugiu. E muitas vezes nós temos que fugir de situações que vão nos embaraçar, situações que vão trazer consequências para a nossa família. É uma gravidez indesejada, inesperada, não indesejada, inesperada. É um momento onde as pessoas estão indo com tantas pessoas, uns com os outros, e não estão se guardando, e acaba aí uma enfermidade vindo por causa, né, dessas atitudes inconsequentes, impensadas, que na hora é tão bom, mas acabamos perdendo o propósito do centro da vontade de Deus. Amém? Que nós possamos estar alertas para não pular as etapas. E na oração do Pai Nosso eu tiro uma lição muito linda, que é intrigante até, quando Jesus fala assim: não nos induzas à tentação, não nos conduzas no caminho da tentação. E quando nós fazemos essa oração, como que Jesus pode nos conduzir a um caminho de tentação? Nós vemos aqui muitos jovens e muitas vezes nós somos levados a um caminho de tentação. Porém, nós pedimos na oração do Pai Nosso o quê? Mas livrai-nos do mal. Nós precisamos ter estratégia, meu irmão, meu querido, minha querida. Nós precisamos ter estratégias para que o Senhor nos livre desse mal, da tentação. Então nós possamos estar buscando, mesmo na oração do Pai Nosso, Ele nos dá a solução. Livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos das más escolhas. Muitas vezes nós temos um mau comportamento, nós temos um mau planejamento, nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas, com quem nós vamos nos casar, com quem nós vamos passar a nossa vida inteira. É uma vida inteira. Não pensa que se der errado, incompatibilidade de gênio, né, não tem como, não tem como. Se você casou, o propósito de Deus é para a vida toda, até que a morte os separe. Amém? Crê nisso? Ou isso aí é balela, já passou, é passado, não vale mais a pena? Ah, casou, não deu certo, até que o amor, né, que dure enquanto o amor está firme, senão cada um para um lado. O propósito de Deus é que somente a morte pode nos separar. Então, o propósito, neste mesmo propósito, nós pedimos ao Senhor: Senhor, nos livra do mal, livra-nos da má escolha. Para isso, a gente precisa, na etapa, né, de estar observando os nossos pretendentes, né, os jovens que estão começando aí essa vida. Observa o filho como trata a sua mamãe, observa o filho, a filha, como trata o seu papai. Se ela não obedece, se ela responde, se ela é rebelde, meu irmão, sai fora que é laço. Não vai te obedecer, não é questão de obedecer, mas se você combinar alguma coisa com ela, ela não vai aceitar a combinação, ela vai fazer do jeito dela, porque ela não se submete. Então nós precisamos observar, os filhos precisam observar, né? Cada um, como é que é na família do fulano de tal? Como é que age? Como é que faz? E não dá certo não. Ah, não, ela é uma boa filha, ele é um bom filho. Né? A gente tem trabalhado, como pais cristãos, a gente tem trabalhado em cima dos nossos filhos para que eles sejam bons maridos e boas esposas. E assim é que deve ser. Né? Então, os filhos, observa, porque esse é o tempo de namoro, é o tempo de observar. Depois que casa, mas eu não sabia que ela era assim, porque não observou direito. Vamos pesquisar, investigar. A gente precisa investigar a vida dos nossos pretendentes, para que dê certo, para que faça uma boa escolha, para que você consiga levar o casamento até que a morte os separe. Amém?
E pensando aqui, né, essa observação, a palavra de Deus nos ensina princípios de como nós devemos escolher o nosso casamento. Princípios que valem a pena nós observarmos, nós olharmos atentamente, e nós precisamos estar mediante a palavra de Deus, buscando de Deus a pessoa certa. Não que, eu não acredito nisso que a gente vai orar e uma pessoa vai profetizar para a sua vida. Pode ser que aconteça, mas não se firme nisso. Se firme no seu tato de olhar, de observar, de buscar, de pesquisar quem é, o que faz, como que trabalha. Se não trabalha, por que não trabalha ainda? Então, você já vai observando. Se o camarada não gosta de trabalhar, é um preguiçoso, acorda tarde, não vai trabalhar, ou vai trabalhar só de tarde, mas acorda todo preguiçoso. Querida, sai fora também, porque é laço. Então, presta atenção, esse período de observação é importantíssimo para a tua vida. É um passo que você vai dar para a tua vida, que vai valer para a vida inteira. Você vai desfrutar das maravilhas de ter uma pessoa do teu lado, trabalhando, batalhando, conquistando, fazendo tudo junto com você. Olha que maravilha. Quando tiver uma oportunidade, já tem um dinheiro guardado para ir viajar, para fazer, né, as viagens a Paris. Hoje em dia os jovens estão trabalhando, estão estudando muito, estão se esforçando muito. Então, o objetivo é esse. É fazer grandes viagens, conhecer outros países. Olha que maravilha. Imagina você conquistar e construir e conseguir resolver, conseguir realizar, conseguir sonhar e realizar os seus sonhos. Isso é importantíssimo. Então, busque os princípios da palavra de Deus, porque nós temos resposta. Na minha vida, eu perguntava ao Senhor. Eu tenho aqui o meu marido lindão, cortou o cabelo. E quando eu orava ao Senhor, nós desmanchamos 3 vezes. E quando falava de casamento, ele não queria casar. Eu acho que ele tinha medo, porque ele veio de um lar separado. Então ele achava que o casamento não ia dar certo. Ele gostava de mim, mas quando falava de casamento, apesar de que, gente, eu tinha 14 anos. Ai, falei. 14 anos eu conheci o meu marido e nós namoramos e desmanchamos, porque a gente era muito novo. Então ele não estava mesmo preparado para casar. A mulher, ela é mais preparada para isso, não é? A mulher tem uma cabeça boa. O que eu pensava? Eu quero casar, eu quero cozinhar, eu quero arrumar minha casa, eu quero ter o meu cantinho, vou fazer tudo para o meu marido, já naquela época, com 14 anos. Então, eu tinha prazer de construir, de namorar, sabendo que eu ia casar. Mas ele tinha um pouco de medo. Acho que ele olhava assim, não, pode ser que dê errado, eu vou até entristecer, eu vou, frustrar a vida dela. Não, eu não vou casar, não. E quando a gente falava, a gente brigava. E quando a gente brigava, eu mandava ele embora. E quando eu mandava ele embora, ele ia. E ele não voltava, gente. E eu ficava, mas ele não vai voltar, ele não vai vir. Ele virava a esquina e ia embora. E eu ficava, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí o coração doía, aí chorava, aquela dor de cotovelo, botava aquelas musiquinhas românticas e ficava chorando, sentindo a falta dele. Lá um belo dia, a gente se encontrava na rua. A igreja dele era próxima da minha casa, e aí a gente se encontrava. Quando a gente se encontrava, o coraçãozinho batia, e aí a gente começava de novo a conversar e tal, e voltava. Aí passava um tempo namorando, firme e forte. De repente, quando eu falava de novo em casamento, o bichinho corria. E eu, Senhor, o que eu tenho que fazer para esse homem entender que a gente tem que namorar para casar? Não é de brincadeira, eu não estou de brincadeira. E aí, um belo dia, quando eu mandei ele embora, vai embora, eu não quero mais nada com você. E ele também ia, mas ia com o coração apertado. E chorava na família dele, todo mundo reclamando. Isabelle, você está magoando ele, você está entristecendo ele. Mas ele não quer casar, então eu não vou ficar namorando ele. E aí, um belo dia, quando a gente voltou, na quarta vez que a gente voltou, a gente já estava mais maduro.
E aí, de repente, quando a gente fez 1 mês quase de namoro, a primeira compra foi o fogão. E aí me surpreendeu, porque ali ele mostrou que ele queria casar. E aí eu fiquei feliz. E ali, quando ele comprou aquele fogão, agora é para valer. Então, agora vamos trabalhar por isso, né? E vamos trabalhando e conversando, porque ainda algumas barreiras precisavam cair, para ele entender que não porque o casamento dos pais dele deu errado, que o nosso daria. Então, muitas vezes nós vemos casais que refletem os seus pais, levam para as suas casas a vivência dos seus pais e acaba dando errado também, porque não tratam essa questão de que os pais, deixa o pai e a mãe, agora vai viver a sua vida, né, formar a sua família com as suas vivências. Agora é tete a tete, vamos fazer o teste agora e fazer bem feito, para que seja para a vida toda. E graças a Deus nós já estamos, eu não sou muito boa de tempo não, 23, esse ano já faz 24, né? Não demora, é boda de prata, gente. Olha que carinha linda de boda de prata. Não é possível, né? Mas é Jesus que faz isso, né? Limpa nosso rostinho, tira as rugas. E aí a gente vê que a mão de Deus fez isso. E esse momento em que nós contamos a nossa experiência, os nossos filhos estão aqui ouvindo. Os nossos filhos estão vendo o nosso exemplo. Eu gosto muito de trabalhar com exemplos, porque os exemplos fazem a gente repensar no que a gente está fazendo, de certo ou de errado. E quando nós refletimos sobre os exemplos que nós temos de vida, nós conseguimos avaliar e ver o que é que eu posso melhorar. É sempre assim. Nunca está bom o suficiente, sempre podemos melhorar, amém? Deus está aqui para transformar as nossas vidas e fazer com todo o milagre que Ele tem, com todo o poder de transformar toda a água em vinho. Era água, mas o Senhor transformou em vinho. Eu posso dizer que eu vivo a alegria do vinho bom, não o primeiro vinho. Eu vivo a alegria do vinho bom na minha família. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu quero fazer com vocês, passear um pouquinho, lá nas festas onde nós vemos aqui. As festas de Israel, o povo de Israel era um povo sempre muito feliz, muito alegre, muito cheio de festa. Às vezes tem algumas casas, alguns lares que são assim, não é? Não é verdade? Tem gente que quando se reúne até para comer uma pizza, é festa, é aquele tumulto, é braço para lá, braço para cá, porque a família é grande e é aquela alegria toda. E vem os primos, vem, os tios, junta todo mundo para fazer, às vezes, uma pizza só, para compartilhar alguma coisa, mas é uma alegria que chega a dar inveja. Não, inveja não, gente, desculpa. Mas existem famílias assim, que são felizes, são alegres, quando se juntam é uma grande festa. E o povo de Israel era um povo assim. Nós vemos que as 3 principais festas eram a Páscoa, colheitas e tabernáculos. A festa da Páscoa foi quando o povo foi liberto de uma grande opressão no Egito. E essa libertação fez com que o anjo passasse na porta e aquela porta que tivesse o sangue do cordeiro aspergido ali, aquela família não ia ser visitada pelo anjo da morte. Você imagina a sua casa sem a cobertura desse sangue. Precisamos estar com a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, para que nós possamos experimentar a visita do Senhor Deus, não do anjo de morte. Amém? E ali a Páscoa era esse símbolo de que eles festejavam todos os anos a alegria de serem libertos, do anjo da morte. A colheita, a festa das colheitas era a festa onde todos plantavam e quando colhiam os primeiros frutos, a primícia daqueles frutos era consagrada ao Senhor e faziam festa. Aquela festa era todos os povos, todas as tribos do povo de Israel festejavam aquelas festas, faziam comida, sempre tem comida, né? Casa de crente que não tem comida não é crente, tem que se converter.
né? Então tinha sempre comida, era com coisa boa, bebida, era vinho, né? Não era o vinho que a gente bebe hoje, era um vinho especial, era um vinho cuidado que não, né, fazia mal para a gente. E depois tinha a festa dos tabernáculos, que era o início, tinha a festa das primícias da colheita dos frutos. E quando estava acabando também os frutos, tinha a festa dos tabernáculos, onde fazia-se a colheita dos últimos frutos, para a terra descansar, para plantar de novo. Então, quando estava terminando também, eles faziam festa. E essas festas, nós podemos trazer para os nossos dias um símbolo de que a festa da Páscoa, onde Jesus morreu por nós. A festa das primícias, onde a festa das colheitas, das primícias, onde os primeiros cristãos foram salvos, foram aumentando a cada dia, 3.000 almas, 4.000, 5.000. Hoje a palavra de Deus nos alcançou e isso nós estamos vivendo, esta festa. Imagina o céu como não fica quando um pecador se arrepende. A festa no céu. E aí nós vemos também a festa dos tabernáculos e é o restante dos frutos. Eu creio que nós estamos vivendo já perto do Apocalipse, amém? São tantas coisas ruins que têm acontecido que nós estamos vendo que já estamos próximo da festa dos tabernáculos. Se já não estamos começando a festejar essa festa dos tabernáculos, são os últimos frutos a serem colhidos para que o Senhor Jesus volte. Para que o Senhor Jesus volte. Então, que estejamos buscando sempre a presença do Senhor Jesus, para que nós estejamos sempre preparados, para que a hora que a trombeta tocar, estejamos prontos. E aí eu gostaria de conversar com vocês sobre outras festas. Jesus, é isso tudo, pastor? Só vou falar rapidinho, né? Jacó e Raquel, eles prepararam um casamento, onde um casamento, quando Labão entregou a sua esposa, entregou a irmã da esposa que ele amava. Imagina você se prepara para casar e quando você vai se casar, não é a que você amava, é a irmã. E dizem as más línguas que ela não era bonita, gente. Imagina você casar com uma irmã e feia. Misericórdia, né? Então, isso aí aconteceu por quê? Porque Labão fez com Jacó o que Jacó fez no seu passado, de engano. Ele enganou. Então, essa história de que esse mundo é redondinho é mesmo, porque aquele que enganou foi enganado. Então, traz uma memória, né, para nossas vidas que a gente deve plantar coisas verdadeiras, boas, para que a gente possa colher também coisas verdadeiras e boas, para que a gente não seja enganado. E interessante que quando nós casamos, muitas vezes nós casamos com a pessoa e aquela pessoa de repente se mostra. Ué, fulano não era assim, agora o que está acontecendo? Você não era assim? Você não fazia isso e agora você está fazendo? Ah, mas agora eu quero sair com meus amigos, eu quero fazer... Não, antes era só comigo que você conversava no WhatsApp. Agora você vai dormir conversando com os amigos. Que negócio é esse? Então são os enganos da vida da gente, que a gente não pode permitir que isso entre na nossa casa. Nós precisamos conversar para resolver as nossas questões. Não deixa passar, não deixa a ira passar. Casamento precisa ser construído dia após dia. E aí nós podemos ver também uma outra festa, que era a festa do rei Assuero. Essa festa foi uma grande festa. Essa festa foi dada por 6 meses. Esse rei Assuero fez essa festa com todos os convidados instalados no castelo. E estava lá Vasti, a sua esposa, desfrutando da festa, mas com as suas amigas. E no meio da festa, o seu esposo pediu que chamassem a sua esposa para se apresentar aos amigos, como que ela era linda. E ela simplesmente negou. Não, eu não vou não. Agora eu não quero não. Eu estou com as minhas amigas e é mais importante eu estar aqui. E você, no seu lar,
Eu trago uma lição para nós, que muitas vezes nossos maridos fazem alguma coisa, nos chamam para alguma coisa e nós simplesmente negamos, nós simplesmente deixamos de lado. Não quero ir não, eu não vou fazer o que eu quero. E eu estou com vontade de fazer agora, eu vou sair, E acabam destruindo sua família por coisa tão boba. Era uma festa tão linda, era uma rainha, ela tinha tudo do bom e do melhor. Eram 127 províncias que ele tomava conta. Ele era muito rico. O que custava Vasti ir lá atender o pedido do seu marido? Muitas vezes nós, como marido e mulher, muitas vezes nós não queremos dar o braço a torcer. E nós não queremos, nós negamos algumas coisas. E nós precisamos voltar. Vamos conversar? O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Porque eu quero permanecer casado com você. Então, eu preciso que você me instrua, me ensine como é que eu devo fazer as coisas. Porque, às vezes, a gente não sabe como é que o marido quer. E, às vezes, a gente pensa que está agradando e não está. Então, nós precisamos conversar as questões do nosso lar, na nossa casa. Muitas vezes, o orgulho destrona toda pessoa na sua posição. Às vezes, o orgulho de estar na sua casa, na sua posição, de não se dobrar, de não reconhecer que está errado. Muitas vezes nós não pedimos desculpa. Perdão, então, nem pensar. Desculpa ainda vai, mas perdão, perdão, me perdoa. Nós precisamos trabalhar essas questões, porque somos cristãos, queridos. Jesus nos ensina que nós devemos pedir perdão uns aos outros. Nós devemos cuidar uns dos outros. Se tem alguma coisa que eu estou defraudando o meu marido, eu preciso ver o que é, conversar com ele e chegar num acordo. Nós precisamos trabalhar essa questão do orgulho. O orgulho não tem lugar no nosso casamento, amém? Às vezes tem pessoas que são mais importantes na nossa casa do que qualquer outra pessoa importante, que é o nosso marido, os nossos filhos. E muitas vezes nós damos lugar a essas pessoas e não atendemos as expectativas dos nossos maridos, das nossas esposas. Eu quero convidar você para estar fazendo isso. E na nossa última festa, eu quero lembrar com vocês a festa que acontece em Mateus 22. Não precisa ler por causa do tempo que nós já estamos. Nós fomos convidados agora como pessoa. Eu quero falar para você, já terminando. Quero falar como pessoa. Nós somos convidados para uma grande festa. E essa grande festa, onde Jesus está nos convidando, é para entrar no reino dele. E muitas vezes nós, com esse convite, agimos como os convidados dessa festa. O Senhor mandou chamar, já está tudo preparado, vem. E os convidados falaram, não quero ir não vou não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer e acontecer, eu tenho que atender lá os animais, eu tenho que fazer meu comércio. Depois vocês leem em casa, por causa do tempo nós não vamos ler. E ali aquele senhor tomou conta daquela festa, olhando tudo e não tinha convidado. E quando ele chamou novamente os seus servos e falou, vai agora, chama todo mundo. Quem você vê na rua, chama, porque já está tudo preparado para essa festa. E quando aqueles vieram, entraram, eles tomaram as suas vestes, foram transformadas em vestes nupciais. Mas tinha um convidado que não estava com suas vestes nupciais prontas, preparadas. Não estava vestido adequadamente. E eu quero te convidar para uma vida de temor a Deus, amor pelo seu chamado à santidade. Traga a presença de Deus para o centro do seu coração, da sua vida, do seu casamento. Porque quando nós disfarçamos algumas coisas, uma hora esse disfarce cai. Uma hora é descoberto. E se não há arrependimento, não tem solução. Sem arrependimento, não tem como agradar ao Senhor. Deus exige de nós que para entrar no reino precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele que não faz é um intruso.
Aquele que não lava as suas vestes, não se arrepende, não clama por salvação, é um intruso. E essa festa já está preparada. O Senhor Jesus está nos chamando. O Senhor está nos chamando para entrar no reino dele. E que você possa buscar essa intimidade com Deus. Se até hoje você viveu uma vida que fugiu do propósito de Deus, talvez você tenha vivido momentos de prazer, momentos de alegrias, mas você precisa ter a alegria verdadeira, o vinho bom na tua vida. Você precisa buscar no Senhor, buscar salvação, porque só existe 2 caminhos. Ou você entra nessa festa do reino de Deus, ou você vai ser lançado como esse convidado que não estava com as suas vestes prontas. Foi lançado nas trevas exteriores, onde há dor e ranger de dente. E não é esse lugar que nós queremos. Não foi para nós esse lugar que foi criado. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para a glória do Senhor, para entrar no reino dele. Nós fomos criados para estar com ele numa grande festa. E essa grande festa, o noivo está nos preparando um grande banquete, onde haverá ali presença de Deus completa, onde o nosso corpo será transformado. E quando o nosso corpo for transformado, nós poderemos ver o Senhor face a face. Muitos momentos nós sentimos aqui a presença de Deus, nós sentimos a alegria do Espírito Santo, nós falamos em línguas, nós sentimos algo tão maravilhoso, mas multiplica isso por 100 vezes. Multiplica essa alegria, esse prazer, essa vontade de estar na presença do Senhor e não sair mais. Multiplica isso por 100 vezes. É a festa que está preparada para nós, quando o Senhor vai nos presentear com a vida eterna. Vinde, benditos de meu Pai, porque você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não queira ficar aqui na terra para experimentar outro momento em que depois ainda da tribulação, da grande tribulação, haverá salvação. Não queira ficar, porque serão dias torturas puras, serão dias de tribulação mesmo. Se nós achamos esse mundo aqui ruim, será muito pior, muito pior. Então não queira ficar. Queira se colocar na presença do Senhor. Se arrependa diante do Senhor. Senhor, eu fiz coisas ruins, eu fiz mais escolhas, eu tive um mau comportamento, mas eu quero me arrepender diante do Senhor. Querido, se você sair daqui e não tomar uma atitude, não vai adiantar nada esse tempo que você passou aqui sentado. Se não tomar atitude hoje, agora, de mudança, não espere o outro mudar, mude você. Porque a partir do momento que a mudança vem, o outro vê a sua mudança e muda também. E o Senhor vê a sua mudança e o Senhor muda o coração do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Se coloca na presença do Senhor. Abaixa a sua cabeça. Deus querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque os Teus planos, os Teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz. São pensamentos que o Senhor tem para nós, coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu. É o que o Senhor tem preparado para nós. Mas a Tua palavra diz que ao que vencer, nós não podemos parar no meio do caminho. E nós te pedimos, Senhor, muda o meu coração. Transforma a minha vida para que haja salvação na minha vida, para que eu possa experimentar o perdão do Senhor. Não importa o quão sujo eu entrei aqui, não importa o quão pecador eu sou, mas eu quero diante do Senhor me converter, porque a cada dia há um novo nascimento para nós. A Tua palavra diz que nós vamos brilhando dia a dia, até tornar varão perfeito, até ser uma pessoa perfeita. Então vai ter dia que eu vou cair, Pai. Mas, Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor.
E que essa noite seja uma noite de salvação, de restauração para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Pai, que essa palavra possa fazer morada nos corações. E que haja, Senhor, restauração de casamentos, restauração de vidas, Pai, contigo. Que eles possam experimentar o algo novo, o mais maravilhoso que existe quando caminhamos contigo, quando estamos no propósito, no Teu propósito. Senhor, quando seguimos os Teus princípios, Pai, que nós possamos experimentar isso. Que ao sair daqui, ó Deus, o Senhor venha falar com cada um durante toda essa semana. E que o Senhor venha trazê-los para perto, porque é assim que o Pai faz. O Pai quer perto, o Pai quer uma grande festa, como aquele filho pródigo que foi recebido pelo Pai, mesmo sendo tão pecador, mesmo errando tanto, ele estava se sentindo tão sujo. Eu quero só ser seu servo, mas o Pai disse: não, meu filho, vem porque você é meu filho. Eu te recebo como meu filho. Eu te coloco um anel no dedo. Eu te dou vestes novas. Porque para isso eu estou aqui de braços abertos, para receber você, porque você é meu filho e eu te amo. O Senhor te ama, meu querido, minha querida. O Senhor te ama, não importa o que você fez. O Senhor te ama e te quer perto. Sinta o abraço do Senhor nessa noite. Sinta que o Senhor está te abraçando e cuidando de você. Que o Senhor possa falar melhor ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.